Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Mesmo que eu ande em meio ao frio, e mesmo que eu vá correndo
o Senhor me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em Boa noite, graça e paz, meus amados, meus queridos, Shalom. Iniciando mais uma semana, né? Uma semana em que eu creio que Deus estará conosco, nos abençoando, o seu amor será derramado sobre as nossas vidas. Nós não podemos nunca crer nem duvidar de que Deus é Deus. Ele é o Senhor do tempo, Ele é o dono do impossível. Ele é aquele que nos conduz pelos caminhos da verdade para que nós possamos crer que diante dele nós seremos abençoados. Diante das promessas do Senhor, nós temos certezas, nós somos construídos e direcionados para termos uma vida aprovada diante daquele que é o nosso Senhor e Salvador. Nós jamais podemos ter dúvidas daquilo que Deus prometeu. Nós jamais podemos deixar de crer naquilo que Deus disse que fará. Por muitas vezes, nós, diante das nossas situações, das nossas circunstâncias, do nosso ego, da nossa vaidade, somos confrontados diante daquilo que Deus é, daquilo que Deus prometeu e de tudo aquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Quando nós falamos do ego, nós precisamos compreender que muitas pessoas, elas foram ensinadas e foram doutrinadas a frequentar igrejas. Elas frequentam igrejas, pessoas que ouvem a palavra, mas não desfrutam dos benefícios da palavra. Frequentadores de cultos, frequentadores de igrejas, não conseguem destilar o que a palavra significa. Não conseguem compreender a revelação que a palavra traz. Então, nós precisamos, através de um modelo de discipulado, de ensino, dos nossos devocionais, das nossas ações, das nossas atitudes, construirmos, um comportamento para que as pessoas não só frequentem as igrejas, mas que elas também possam ser ensinadas, para que a palavra possa construir na sua vida um destino de vitória, um destino de êxito, um destino de conquista. Afinal de contas, olhe que interessante, A palavra de Deus nos diz que tudo o que Deus revela ao homem pertence ao homem, para que ele possa se apropriar das bênçãos e, sendo apropriado das bênçãos, ele receber as dádivas que o Senhor tem para as nossas vidas, para as nossas gerações futuras, para que nós possamos viver a vida abundante aqui na face dessa terra. A palavra de Deus diz que o inimigo não veio senão para matar, roubar e destruir. Mas quem crê em Jesus Cristo desfruta dos benefícios que Ele nos traz, porque Ele veio para que tenhássemos vida e uma vida abundante. João, capítulo 10, verso 10. A nossa vida debaixo de uma autoridade que vem do céu para as nossas vidas, nos faz sermos diferentes. Consolida destinos, consolida promessas. Então, olha só, existem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas não foram libertas. Existem muitas pessoas que sabem do decreto de libertação que Deus deu aos seus filhos, mas ainda não tomaram a decisão de serem livres. Ser livre é uma decisão daqueles que têm o decreto de libertação.
Quando nós decidimos ser livres, eu tomo decisões para que tudo aquilo que me escraviza, tudo aquilo que me compromete, tudo aquilo que tem vínculo, tudo aquilo que tem peso, maldição sobre a minha vida, fique para trás. Eu decido ser livre. Então, eu decido ser livre das minhas emoções tóxicas. Eu decido ser livre da acusação que o pecado tem sobre a minha vida. Eu decido ser livre das minhas feridas emocionais e sentimentais. Eu decido ser curado. Eu decido ser transformado. E eu decido viver um novo nascimento. E aí, as coisas velhas se passam e tudo se faz novo nas nossas vidas. Nós somos chamados para viver novidades. Nós somos chamados para viver rompimentos. Nós somos chamados para viver o plano de Deus nas nossas vidas. Nós somos chamados para vivermos os propósitos que Deus tem para cada um de nós. O Senhor tem a sua vontade. E a vontade do Senhor, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Assim, meus amados e meus queridos, nós precisamos compreender que nós temos que lutar constantemente contra esse nosso ego, as nossas vontades, as nossas vaidades, a nossa soberba, a nossa arrogância, a nossa presunção, para podermos viver o que Deus tem para cada um de nós. Quando nós anulamos o nosso eu, nós compreendemos quem Deus é. Olhe, a nação de Israel foi tirada do Egito, recebeu um decreto de libertação. A nação de Israel recebeu um decreto de libertação quando ela deixa o Egito. Mas a nação de Israel peregrinou 40 anos no deserto para ser livre do Egito, que ainda dominava o seu coração, que ainda dominava os seus sentimentos, que ainda dominava as suas emoções. Então, compreenda algo muito importante. Ter o decreto de libertação não nos faz sermos livres. O que nos faz ser livre é a escolha em que nós tomamos de abandonarmos o passado, de abandonarmos a iniquidade, de abandonarmos os erros, de abandonarmos as transgressões, de vivermos algo alinhado com o que Deus tem para as nossas vidas. No encontro entre Nicodemos e Jesus, Nicodemos pergunta para Jesus: como é que eu posso viver tudo isso? Como é que eu posso desfrutar de tudo isso na minha vida? E Jesus responde para Nicodemos: é preciso nascer de novo. E Nicodemos, assustado com esta frase, pergunta para o mestre: Senhor, como é que eu, já sendo grande, posso nascer de novo? Como é que eu, já sendo grande, posso voltar para o ventre da minha mãe para nascer de novo? E o Senhor Jesus, ele nos diz o seguinte: aquele que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Nós precisamos negar a nossa carne. Nós precisamos negar o nosso ego. Nós precisamos negar o nosso vínculo com o mundo, com as tentações, com a vaidade, com as obras da carne, para podermos nascer de novo. Nascemos de novo para que o Espírito Santo faça em nós uma obra redentora, uma obra que nos levará à salvação, uma obra que trará para cada um de nós a restauração e a restituição. Seremos restaurados como vasos novos para podermos ser cheios da presença de Deus, cheios de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos nascer de novo, abandonarmos o ego, vivermos o modelo do aprendizado, vivermos o modelo do ensino, sermos livres e libertos pela palavra. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Jesus um dia nos ensinou que Ele é a verdade.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. João 14:6. Palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para quê? Para que nós possamos ser livres, para que nós possamos ser libertos, para que nós possamos conquistar, para que nós possamos dominar, para que nós possamos exercitar o governo que está sobre os nossos ombros. Nós temos autoridade. A autoridade que nos é dada no céu é para que nós possamos cumprir os nossos desígnios, os nossos objetivos aqui na terra. E eu quero que hoje você compreenda. Mate o teu ego, anule a sua carne, para que você possa exercitar a autoridade do reino dos céus sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre os teus descendentes, sobre todas as tuas gerações. Nós temos a autoridade do Espírito Santo, que nos legitima a vivermos o sobrenatural. Amém? Deixa eu saudar aqui quem já está conosco, né? Olha, falei bastante já tem bastante gente aqui, né? A Dona Eliane Barbosa, lá de Jaú. Deus abençoe a senhora, Dona Eliane. Deus abençoe sua casa, sua família, em nome de Jesus. Nossa querida pastora Fran, pastor Marcel, a Índio também conosco. Deus os abençoe, graça e paz para essa família linda, maravilhosa. A Beth Calil Monson também conosco. Deus abençoe você, Beth. Deus abençoe o Maurílio, suas filhas. Todos vocês sejam abençoados. A Luana, lá de São Manuel, também conosco. Deus abençoe você, Luana. Que Deus continue usando sua vida. Que Deus continue usando você, Luana, como um vaso de honra, para que o nome dele seja engrandecido sobre a face da terra. A Maria Teixeira também conosco. Deus abençoe você, Maria. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe suas mãos. A Dona Leni, seu Nelson também conosco. Deus abençoe essa família linda, né? Queria aqui honrar a Dona Leni, o seu Nelson, os pais do pastor Marcel, uma família sacerdotal. É um ventre sacerdotal, a mãe de um profeta, a mãe de um sacerdote. Que a senhora possa ser honrada a todo tempo e a todo instante por isso, Dona Leni. O seu filho está nas mãos do Senhor, fazendo aquilo que o Senhor tem lhe comissionado. Amém? Também está conosco a Tati Crepaldi. Deus abençoe você, Tati. Que Deus lhe capacite, lhe dê instruções, sabedoria, para que você enfrente todos os teus processos para viver um rompimento sobrenatural. Amém? A Márcia Emídio também está conosco. Márcia, Deus abençoe você poderosamente. Creio que você seja de Estiva Gerbe, né? Deus possa abençoar você aí, todos os moradores de Estiva, todos vocês que vivem uma atmosfera profética aí, seja abençoada. A Dona Eliane de Jaú está nos dizendo que ela tem um testemunho. Deus deu um presente para ela. Ela acabou de receber a notícia que vai ser vó pela 3ª vez. Amém? Deus de promessa, Deus de bênção, Deus de vitória. Que o ventre frutífero, né, seja um sinal de Deus sobre a sua vida. A frutificação, ela é um presente que Deus nos dá. Quando Deus fez o homem, ele disse: crescei-vos e multiplicai-vos. As bênçãos do Senhor são frutos que ele nos dá. E a progenitura, sermos geradores de vida, é uma bênção do céu sobre as nossas vidas. No mundo tão destituído de valores, onde as famílias são egocêntricas e não querem ter mais filhos, quando nós vemos um lar, uma família, gritando: eu sou feliz porque eu tenho o ventre frutífero, nós precisamos dar graças a Deus, ter festa no arraial dos céus, porque mais um justo
tem sido colocado sobre a face da terra. Amém? A Janaína também conosco, Deus abençoe você, Janaína. A Patrícia Sanches Cardoso, Deus abençoe você, Patrícia. Deus abençoe cada um de vocês. O Henrique Ferreira Lima Rosa, Deus abençoe você, Henrique. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua vida. A Marisa Monson, Deus os abençoe poderosamente. A Regiane Camargo também conosco, Deus os abençoe poderosamente. O Eduardo Nascimento, que é o genro, da dona Eliane, também conosco, Deus abençoe você, Eduardo. Queria aproveitar todos vocês, olha, preste atenção, dia 16 de agosto, nós estaremos recebendo aqui em Bauru o apóstolo Denardi, um homem de Deus, com uma unção sobrenatural de cura, de sinais, que estará ministrando na nossa igreja, aqui em Bauru, numa segunda-feira, dia 16 de agosto, o início do culto às 19h30. Então eu convido você, convido sua casa, convido sua família para estarem neste culto de grande celebração. Nós estamos numa expectativa tremenda do que Deus irá fazer e do manifestar de Deus no nosso meio. Então se programem, divulguem, sejam todos bem-vindos. Amém? A Sheila Silva também conosco, a Sheila é lá de Monte Sião, uma discípula amada da Bispa Deise, uma discípula da GEPAN, que nós também amamos. Eu queria agradecer você, Sheila, por tudo que você tem sido aí de suporte, de esteio, de alicerce, para esse momento em que a Bispa passou, que ela viveu, e que nós possamos, consolidar o chamado, a história e o destino desse povo maravilhoso que está sobre a batuta e a responsabilidade de vocês. Sheila, que Deus os honre poderosamente, que vocês recebam as dádivas do céu sobre a vida de vocês, em nome de Jesus. A Marisa Monson também conosco, Deus abençoe você, Marisa, poderosamente. A Regiane Camargo, Deus abençoe você, Regiane. Chama a sua irmã aí, que ela não entrou ainda, chama o Mylon também, dá uma cutucada aí nesse pessoal. Queria também agradecer a presença aqui da Cássia Garcia, lá de Lindóia. Deus abençoe vocês poderosamente, em nome de Jesus. Que os céus estejam abertos sobre cada um de vocês que está conosco, cada um de vocês que tem nos acompanhado. Hoje nós vamos fazer a terceira parte do nosso devocional sobre o Salmo 34, um salmo que vem sobre as nossas vidas para consolidar as promessas que Deus tem, as promessas que Deus fez aos seus filhos, as promessas que nós temos direito. Olha, eu queria que você pudesse, antes de nós iniciarmos o nosso devocional, compreender algo muito importante. Deus tem promessas para os seus filhos. E quando Deus promete, Ele é fiel e justo para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Se Ele é fiel e justo para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu, significa que tudo que Ele prometeu já é uma conquista nossa. Então, a questão que fica, a questão que prevalece, a questão que nos chama a atenção é: por que eu não tomo posse daquilo que já é meu, daquilo que já foi prometido, daquilo que Deus já entregou, daquilo que Deus já deu? Seria mais ou menos assim: nós temos um crédito em um banco e temos um cartão, eu não tenho nenhum cartão aqui, e temos um cartão para poder sacar aquele crédito. E nós não usarmos esse cartão, não irmos até o banco e não sacarmos aquilo que é nosso. Deus prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E olhe, se nós abrirmos a palavra de Deus, nós vamos construir diante da palavra de Deus
um cenário onde todos os filhos de Deus, todos aqueles homens e mulheres que ouvem a palavra, que guardam a palavra, que buscam o seu novo nascimento, negando-se às obras da carne para viver o novo nascimento, o Espírito Santo agindo na sua vida, todos estes homens têm direito às benesses, às dádivas que o Senhor tem para nos entregar. O Senhor tem dádivas para você. O Senhor tem bênçãos para você. Ele só te pede e só te cobra a fidelidade para que você possa o honrar sobre todas as coisas da sua vida. Nós hoje vamos refletir a partir do verso 17. A pastora Fran acabou aqui de colocar o Salmo 34, né? E nós vamos refletir a partir do verso 34, a partir do verso 17, perdão. Salmo 34, a partir do verso 17, é o nosso devocional de hoje. E eu gostaria que, se você, se possível, se expresse, vamos fazer uma live de devocional interativa e que você possa nos trazer à existência o teu testemunho de quais bênçãos você já tomou posse e de quais bênçãos já se consolidaram na sua vida. O Salmo 34, verso 17, nos ensina e nos diz o seguinte: clamam os justos, e o Senhor escuta e os livra de todas as suas tribulações. Verso 18: perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado, e os salva os de espírito oprimido. Verso 19: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Verso 20: persevera-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Verso 21: o infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. E no verso 22: e o Senhor resgata a alma dos seus servos e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Amém? Palavras do Senhor, palavras da verdade, palavras que trazem vida às nossas vidas. Verso 17: os que clamam, os justos que clamam, o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Nós precisamos saber que existe um caminho dos justos. E o caminho do justo não é isento de tribulação, não é isento de dificuldade, não é isento de problema. Mas o caminho do justo tem uma palavra. O caminho dos justos tem um decreto. O caminho dos justos tem as mãos do Senhor, que ouve o seu clamor nos seus momentos de aflição, de dificuldade. Ouve o seu clamor para que haja livramento. Então, o Senhor nos livra. O Senhor escuta o nosso clamor. E as tribulações serão testemunho das nossas vitórias. O testemunho daquilo que nós estamos pedindo para Deus virá quando nós clamamos ao Senhor. E aí vem a questão fundamental da importância de nós termos relacionamento com Deus, relacionamento com o Senhor, intimidade com Deus. Os que clamam ao Senhor, os justos que clamam ao Senhor, sabem onde deve buscar a face do Senhor. É no momento de intimidade, no seu tameion, no lugar secreto, onde você entra no seu quarto, fecha a sua porta e ouve a voz do Senhor e clama a Ele. O Mylon está chegando por ali, Deus abençoe você, Mylon. Nosso querido pastor Luiz Gustavo, lá de São Manuel. Shalom, Deus o abençoe, Deus prospere os seus caminhos, alargue o seu território e multiplique abundantemente os teus frutos. Deus abençoe você, pastor Luiz. Então, voltando à nossa reflexão, o tameion
Ele faz com que nós possamos estabelecer um nível de relacionamento com Deus. E quanto mais intimidade nós temos com Deus, mais benefícios nós temos gerados pela intimidade. Quanto mais benefícios nós temos pela intimidade gerada, mais revelações nós recebemos. E é uma reação tão grande, uma reação em cadeia tão gigantesca, que nós passamos a desfrutar de um nível de aceleração nas nossas vidas sobrenatural. Quanto mais eu tenho, mais eu vou ter. Quanto mais eu terei, mais Deus irá ter para nos dar. E assim, nós vamos ver coisas que levariam 10 anos para acontecer, acontecendo em 1 ano. Coisas que levariam 30 anos para se confirmar, Deus fazendo nas nossas vidas num piscar de olhos. Assim, a intimidade nos leva ao sobrenatural, e o sobrenatural consolida todos os propósitos que Deus tem para aqueles que o temem e o buscam. É pelo sobrenatural que nós nos movemos, é pelo sobrenatural que nós cremos, é pelo sobrenatural que nós exercitamos a nossa fé, é pelo sobrenatural que nós abrimos a nossa boca e declaramos os nossos milagres, é pelo sobrenatural que nós abrimos a nossa boca e profetizamos que o Senhor nos livrará de todas as nossas tribulações. Então, o justo é aquele que busca a retidão nos seus caminhos. O justo anda por um caminho reto. O justo é aquele que busca ser justo diante do modelo de justiça que é o nosso Deus. Muitas vezes nós olhamos e dizemos: Deus é amor, Deus é amor, Deus amou. Porém, nós precisamos também nos lembrar que Deus é justo. A justiça de Deus é algo que nós devemos buscar. E os justos são exatamente aqueles que andam pelo caminho da justiça. Os justos são aqueles que andam em retidão nos caminhos que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas. O justo é o filho que serve. O justo é o filho que obedece. O justo é o filho que honra. O justo é o filho que tem domínio próprio. O justo é aquele que tem o fruto do Espírito na sua vida, vivendo o novo nascimento. Porém, o justo nunca será um juiz que condena. Nunca será um homem ou uma mulher que aponta o dedo para o seu irmão para trazer condenação pelos seus erros, pelos seus pecados, pelas suas transgressões e pelas suas iniquidades. Lembre-se, o justo é aquele que caminha pelo caminho da justiça, pelo caminho, pela vereda da verdade, pelos caminhos que o Senhor estabeleceu, pelos caminhos que nos conduzem a Canaã celestial, ao reino dos céus, sendo obedientes aos mandamentos, sendo obediente às leis, aos princípios e à verdade que é a palavra de Deus. Diante de Deus, o justo recebe o seu galardão, tem as suas vitórias, tem os seus livramentos e as suas conquistas. O justo viverá pela fé, com a certeza de que as mãos do Senhor estarão sobre a sua vida, de que as mãos do Senhor o protegerão, de que as mãos do Senhor o livrará de todas as suas tribulações. É promessa de conquista, é vitória para aqueles que creem, é vitória para aqueles que usam a palavra ao seu favor. É vitória para aqueles que anulam o seu ego e vivem um rompimento sobrenatural. Amém? Chegou também conosco o Daniel Teodoro, lá de São Manuel. Deus nos abençoe poderosamente, em nome de Jesus. São Manuel, uma cidade linda, uma cidade abençoada, e que nós temos lá uma menina que está crescendo. A Gepan São Manuel tem criado o corpo e está se transformando numa linda moça. Eu creio que nós colheremos grandes frutos
nós veremos São Manuel sendo impactado pelo modelo do discipulado, do amor, da pregação do Evangelho em amor. Bem, chegou conosco também nosso querido Rui, né? O Rui é lá de Mogi Guaçu, um discípulo do apóstolo André, lá daquela terra linda, maravilhosa. Boa noite, Rui, Deus lhe abençoe. Amanhã eu estarei por aí, amanhã estarei dando aula na Escola de Teologia e eu creio que, mais uma vez, Deus estará nos honrando em nome de Jesus. Bem, verso 18 diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Olha que palavra maravilhosa. O coração quebrantado e o espírito oprimido. São duas circunstâncias e duas situações em que o Senhor mostra uma chave para as nossas vidas. Existem muitas pessoas que têm um coração endurecido. O seu coração foi tão ferido, foi tão impactado por coisas ruins, por tantas dificuldades, por tantas desilusões, que ele se fecha, ele se endurece e ele não consegue ser um coração contrito, um coração quebrantado. E olhe, existe uma chave para as nossas vidas. Quer ser vencedor? Quer viver uma vitória na sua vida? Busque um coração quebrantado. Busque um coração transformado. Busque um coração que se move para poder desfrutar da presença de Deus. Existem muitas pessoas que, pelas suas dificuldades, existem muitas pessoas que, por tudo aquilo que sofreram, elas se fecham e elas não conseguem se expor diante do Senhor. E aí aquele coração fechado, aquele coração bloqueado, endurecido, não permite que o Espírito Santo ministre na sua vida. A palavra entra por um ouvido e sai pelo outro, porque não encontra o coração. Encontra somente a mente, somente o entendimento natural. Porém, aquele homem, aquela mulher que tem o coração quebrantado, ele se abre para que a palavra de Deus, a boa semente, possa cair num terreno fértil, crescer, germinar e dar frutos. E aí, o Senhor está perto daqueles que têm o coração quebrantado e vai salvar aqueles que estão oprimidos no seu espírito. Por quê? Porque quem tem o coração quebrantado reconhece quem é Deus, reconhece o que Deus está falando, reconhece a direção que Deus está dando. E esse que tem coração quebrantado irá produzir um fruto de arrependimento na sua vida, para que a sua vida seja transformada, para que a sua vida seja mudada. Olhe, compreenda algo. Deus está nos chamando a todo tempo para mudarmos as nossas vidas, para mudarmos os nossos hábitos, para mudarmos a nossa conduta, para mudarmos as nossas ações, as nossas atitudes, para que tenhamos uma vida onde o fruto do Espírito possa ser legitimado por um arrependimento genuíno. Um arrependimento que vai nos levar a um processo de santificação, um processo onde os inimigos deste mundo não terão poder nem influência sobre as nossas vidas. Nós somos chamados para ser livres, lembram-se disso? Livres, quem é livre vive um processo de santificação, onde o mundo não consegue lhe influenciar, onde as tentações de Satanás não conseguem nos fisgar, onde o nosso ego não traz à existência
às obras da carne. Nós somos livres, nós somos libertos, nós somos sarados, nós somos curados, mas nós precisamos apresentar o nosso fruto de arrependimento para gerar a santificação. Aqueles que têm o coração endurecido, esses irão sofrer, esses irão padecer, porque eles rejeitam a palavra de Deus. Eles rejeitam a palavra de Deus porque eles dizem: isso não é para mim. Eu não consigo vencer o mal, eu não consigo vencer as tentações, eu não consigo abandonar o erro ou a iniquidade. O meu coração manda em mim. Quando o nosso coração, o nosso ego nos domina, o Senhor tira a sua mão das nossas vidas, tira de nós aquilo que Ele tem de melhor. As nossas feridas emocionais, os nossos traumas emocionais, as nossas debilidades e fragilidades sentimentais não podem nos afastar do Senhor. Apesar de tudo, o Senhor, Ele é Pai sobre as nossas vidas. Ele quer exercitar uma paternidade sobre nós. A paternidade que Deus tem sobre as nossas vidas não pode confrontar com o nosso eu, com o nosso ego, com as nossas debilidades emocionais, com as nossas fragilidades. Porque quem tem um pai, que é o Abba, o papaizinho querido, aquele que está no céu para nos abençoar, esse tem um decreto sobre a sua vida de libertação, de cura, de transformação. E eu queria lhe dizer, eu queria lhe falar, eu queria poder dizer para você: não tenha medo, não tenha vergonha de expor as suas feridas diante do Senhor, de expor as suas mágoas, os seus ressentimentos, as suas raízes de amargura, os seus medos com o futuro, as suas incertezas com o que irá acontecer na sua vida. Lembre-se, feridas para serem curadas precisam ser limpas. Feridas para serem curadas precisam ser tratadas. Vai tirar a casca, vai tirar aquela parte que está suja, que está contaminada, para que o remédio possa fazer efeito. Quem não expõe o seu coração, quem não expõe as suas emoções diante da cruz, não recebe a cura. Quem não aquebranta o seu coração diante de Deus, não consegue ter o seu coração transformado. Nós precisamos de tratamento, nós precisamos de cura, mas nós precisamos desejar a cura, nós precisamos buscar a cura, nós precisamos saber quem é a cura. E Isaías 53 nos mostra quem é a cura. A palavra nos diz que pelas pisaduras do Senhor Jesus, nós já fomos curados. Então eu preciso lhe perguntar: por que é que você ainda tem sofrido com as suas dores? Por que é que você ainda tem sofrido com a ausência de cura? Por que é que você não tem tomado posse da cura que já foi liberada sobre a sua vida? Viva a cura, viva o processo que te leva à cura. Entregue-se ao Senhor para que Ele possa transformar você numa nova criatura. E você vai poder dizer: eis que as coisas velhas se passaram, eis que o medo se passou, eis que a minha vida de sofrimento antigo se passou e tudo se fez novo. Deus tem um resultado para a tua vida e esse resultado já foi liberado no reino espiritual. É tempo de tomar posse, é tempo de você e de mim e de todos nós decidirmos viver a nossa cura. Eu vivo, eu quero, eu decido ser curado e eu vou me apresentar diante do Senhor e rasgar o meu coração para que Ele, o Senhor, o nosso Deus, possa nos curar
por completo. As tuas feridas são limitações que te impedem de viver o teu futuro. Lembre-se disso. A Camila Teles chegou conosco. Deus abençoe você, Camila. Deus abençoe sua vida, sua família. Eu queria declarar sobre o teu lar, cara, que as bênçãos do Senhor se manifeste e que um pedacinho do céu se manifeste aí, para que você e toda a sua casa e toda a sua descendência desfrutem do melhor tempo de Deus, rompimento, conquista e sobrenatural. Bem, olhe, verso 19, diz assim, verso 19 do Salmo 34, nos diz assim: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. Bem, de novo, falando de um verso que fala de livramento e que fala de alinhamento de Deus com aqueles que são justos, Então, o justo tem a bênção do Senhor. O que tem o coração aquebrantado tem o Senhor por perto. E aí ele diz que as aflições do justo serão livres. Eu queria que você pudesse refletir comigo. Nós vivemos neste mundo. E neste mundo jaz no maligno. E as ideologias deste mundo conduzem o perfil de comportamento dos homens para um alinhamento com as coisas naturais. E as coisas naturais semeiam dúvidas no coração dos homens, semeiam incredulidade no coração das pessoas. E quando a dúvida e a incredulidade entram no coração das pessoas, mesmo esta pessoa sendo justa, ela é bombardeada nas suas aflições. E aí, mesmo os justos, ele vai começar a ter dúvidas do que irá acontecer na sua vida. E ele começa a se perguntar: o que eu vou comer? O que eu vou beber? O que eu vou vestir? E essa cultura do mundo contamina o coração dos justos. E os justos começam a questionar a Deus. E os justos questionam ao Senhor: Senhor, por que é que eu estou passando por estas coisas? A ponto dos justos serem contaminados pelo fermento dos fariseus. E o fermento dos fariseus é a religiosidade e a incredulidade. Eu queria saudar a Regiane, que chegou aqui, a Regiane de Duartina. Deus abençoe você, Regiane. E também queria saudar a dona Vera Mota. Deus abençoe vocês poderosamente, em nome de Jesus. E eu queria, então, que nós pudéssemos compreender que essas ideologias naturais, advindas do mundo, advindas dos conceitos naturais dos homens, elas causam um conflito no coração das pessoas, no coração dos justos, nas emoções dos justos. E aí eu queria lembrar com você algo que falou comigo muito na semana passada, inclusive eu falei um pouquinho ontem sobre isso no culto. Nós precisamos desconstruir na nossa mente a cultura deste mundo, a cultura natural, para podermos reconstruir a cultura do reino. Nós não vivemos uma cultura do mundo, nós não vivemos uma cultura natural, nós não vivemos uma cultura secular, mas nós vivemos um chamado para viver o reino dos céus. E quando nós olhamos para essa cultura do reino dos céus, e nós vivemos um nível de ansiedade natural, nós somos confrontados pela palavra, nós somos confrontados pelo ensino de Jesus, que nos pergunta: vocês estão preocupados com o quê? Vocês estão ansiosos com o quê? Com o que vão comer, com o que vão beber, com o que vão vestir? E Jesus, ele dá
uma direção para os seus discípulos e diz: quem se preocupa com estas coisas são os gentios. Quem se preocupa com essas coisas são aqueles que não conhecem a palavra. Quem se preocupa com essas coisas são aqueles que não vivem o reino dos céus. Quem se preocupa com essas coisas são aqueles que não vivem a cultura celestial, a cultura do reino. Por quê? Porque a cultura do reino nos ensina: buscai o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas suas preocupações que estão te assolando, todas essas dificuldades que estão lhe impactando, tudo isso que tem gerado ansiedade, aflição, angústia no teu coração, será liberto e Deus irá lhe acrescentar tudo aquilo que você precisa. Basta para cada dia seu próprio mal. O Senhor Jesus nos traz um ensino, o Senhor Jesus nos traz um direcionamento em que Ele nos diz: confie, exercite a tua fé. Enquanto o mundo nos assola a vivermos aflições e ansiedades, o reino dos céus diz: calma, eu sou contigo, confia, aprenda a esperar, aprenda a crer. Exercite o teu domínio, exercite a tua autoridade, busque ao Senhor e Ele responder-te-á. Busque, bata e viva as benesses que o Senhor tem para a sua vida. Olhe, no verso 20, o salmista continua dizendo: preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. É uma palavra de Deus para as nossas vidas, que nós seremos vitoriosos diante das nossas lutas e diante das nossas batalhas. Uma promessa que nenhum mal nos atingirá. E aí eu preciso te lembrar de algo tremendo. Use as tuas armas espirituais para que as tuas vitórias sejam consolidadas. Nós possuímos armas que não são naturais, mas que são sobrenaturais, que nos legitimam, que estabelecem sobre as nossas vidas um decreto de vitória. A palavra de Deus fala: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que no dia mau vocês possam vencê-lo, para que no dia mau vocês sejam vitoriosos. A armadura de Deus nos faz resistir ao dia mau, nos faz enfrentarmos as nossas adversidades e permanecermos firmes. Firmes, focados, firmes, perseverantes, firmes com o foco na promessa, firmes, firmados com Jesus sendo o centro da nossa vida, porque Ele é fiel e justo para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Olhe, a armadura de Deus nos garante a legitimidade. A armadura de Deus nos garante a vitória. A armadura de Deus nos garante que nós teremos lutas, mas nas nossas lutas nós alcançaremos a vitória. Os gigantes podem se levantar, mas os gigantes que se levantam serão o testemunho da sua vitória. Os muros podem existir, mas os muros cairão e celebrarão a tua conquista. Não se importe com os gigantes, não se importe com os muros, não se importe com os seus inimigos, se importe em servir ao teu Deus, em estar perto dele, em estar revestido, em estar protegido, usando as tuas armas espirituais, para que você possa viver um rompimento, para que você possa viver a tua vitória, para que você possa celebrar a tua promessa e viver todos os propósitos que Deus tem para a sua vida. Lembre-se, os cintos cingidos com o lombo da verdade, a pregação do Evangelho da Paz, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, a palavra de Deus nos seus lábios, para poder repreender o mal, para poder viver uma vida na presença de Deus.
você viverá o melhor tempo da sua vida, em nome de Jesus. A pastora Fran está publicando aqui 1 Pedro 5,7. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Aleluia, pastora Fran. A nossa ansiedade foi sarada, a nossa ansiedade foi curada, a nossa ansiedade já tem um destino, a cruz do Calvário. Lance sobre ele toda a nossa ansiedade e descanse, porque nós temos sido cuidados pelo Senhor. As mãos do Senhor estão sobre a sua vida, as mãos do Senhor estão sobre você para nos livrar e nos cuidar. Quem puder colocar aí, compartilhar conosco, compartilhe Efésios capítulo 6, do verso 13 ao 14. Efésios 6, deixa eu pegar aqui, que eu acho que está até mais fácil para mim. Efésios 6, estou compartilhando com vocês. Efésios 6, do 13 ao 17. Bem? São as nossas armas espirituais, a armadura que Deus tem nos dado. Que Deus possa trazer à existência os seus decretos. Bem? Olha, verso 21, e falta só o 21 e o 22 para nós terminarmos. Diz assim: o infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. Muitas vezes, meus queridos, nós nos preocupamos com os nossos inimigos. Muitas vezes, nós nos preocupamos com aquele que deseja o mal sobre as nossas vidas. Por muitas vezes, nós ficamos desconfortáveis com o êxito e o sucesso do ímpio. E nós contaminamos os nossos corações com aquilo que nós não devemos. Os teus inimigos serão condenados. O ímpio será condenado pela sua infelicidade. O infortúnio significa infelicidade. Então o ímpio viverá uma infelicidade tamanha que ele não conseguirá sobreviver. Afinal de contas, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas o reino de Deus é paz, justiça e alegria. Nós não somos ímpios, nós temos buscado o reino de Deus, nós temos buscado o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, e nós não precisamos nos preocupar com aquele que deseja mal para as nossas vidas. Nós não precisamos nos preocupar com o ímpio, nem com a sua iniquidade, nem com a sua inveja, nem com aquilo que ele deseja para as nossas vidas. Nós estamos blindados pelo Senhor. Eu queria que você pudesse simplesmente pensar da seguinte forma: se o Senhor é contigo, se você está nas luzes, as obras das trevas não podem lhe influenciar, não podem lhe dominar, não pode lhe influenciar. Por quê? Porque você está na luz. Então, se uma pessoa tem a maldade no coração, se uma pessoa te deseja o mal, se uma pessoa tem olho gordo, tem inveja, sabe Deus o que ela possa ter de você, é problema dela. É um fruto que ela irá colher da semente que ela está semeando. E a semente que ela semeia, o fruto, quem colherá e quem comerá, será esta pessoa, maldosa, iníqua, maledicente, um inimigo teu. Ela comerá o seu fruto, e o seu fruto será amargo, o seu fruto será indigesto, o seu fruto será ruim. Olhe, não precisa se preocupar se alguém fez macumba para você. Não precisa se preocupar com as obras das trevas contra a tua vida. O que você precisa se preocupar é estar vivendo uma vida reta. O caminho dos justos, o caminho da justiça, o caminho da salvação trará para você um dia de paz. Olha, a Luana está dizendo aqui, mas o ímpio não tem paz, diz o Senhor,
Isaías 48, 22. Tremendo isso, tremendo isso. O ímpio é o iníquo, o ímpio é o maldoso, o ímpio é o que tem o coração afastado do Senhor. E esse nunca terá paz. E é por isso que ele se preocupa com aqueles que têm paz, com aqueles que têm o amor, com aqueles que desfrutam o amor. Então, olhe, as promessas do Senhor se renovam todos os dias sobre a sua vida. Serão abençoados os que te abençoarem, serão amaldiçoados os que te amaldiçoarem. Esta palavra foi liberada sobre os nossos patriarcas e elas se consolidam sobre as nossas vidas quando nós cremos que nós somos herdeiros da promessa de Deus. Você é filho, você tem pai, você tem herança. Então, se a palavra de Deus é para os patriarcas e nós somos os filhos, nós temos direito a nos apropriarmos dessa palavra. Se me abençoarem, serão abençoados. Se me amaldiçoarem, serão amaldiçoados. Compreenda isso, vive isso. E nunca mais tenha medo da inveja, nunca mais tenha medo da palavra negativa lançada sobre a sua vida. Simplesmente use a tua palavra e diga: está repreendido em nome de Jesus. Está repreendido porque na luz eu estou e a luz persevera sobre as trevas e a luz me traz a certeza de vitória. Jamais tenha medo do mal. Jamais tenha medo das obras malignas, jamais tenha medo do ciúme, da inveja, das coisas que teu inimigo pode fazer contra a tua vida, porque mal nenhum te sucederá, mal nenhum chegará à tua tenda. Você é livre, você é liberto, você é um homem e uma mulher nascido de novo, que vive a santidade, que vive a santificação e que tem as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Lembre-se e decrete, e declare, e viva Deuteronômio 28. Eis que aqueles que ouvem, guardam e praticam a palavra que eu vos ensino, todas as sortes de bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Olhe, é destino, é profético, é bênção, é conquista. E uma das bênçãos que nós recebemos em Deuteronômio é que os inimigos virão contra nós por um caminho, mas quando eles verem quem nós somos, quando eles verem quem está conosco, por 7 caminhos eles fugirão de nós. Eles fugirão de você, eles fugirão da sua casa, eles fugirão da tua parentela, eles fugirão de você, porque você é blindado pelo poder do Altíssimo. Nada, nem ninguém vai roubar a bênção, a promessa que Deus tem sobre a sua vida. Por quê? Por quê? Porque a resposta é: porque Ele te amou. Porque Ele te amou primeiro. Nada nem ninguém vai te separar deste amor. Nada nem ninguém vai te separar desse decreto de conquista. Nada nem ninguém vai fazer com que você seja derrotado. Você é um vitorioso, você escolheu o Senhor, você tem rasgado o seu coração diante dele, você tem sido tratado por ele, você tem sido amparado pelas suas promessas e o destino será de vitória, em nome de Jesus. Deixa eu ver quem está falando aqui, né? Olha só, bastante pessoas, né? A pastora Fran nos colocando aqui a declaração profética do Salmo 91, verso 10 e verso 11. Nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Salmo 91, 10 e 11. Glória a Deus por isso, que o nome do Senhor seja louvado, edificado. É bênção, é promessa, é conquista. E olhe só, a palavra de Deus diz: nenhum mal te sucederá. Está no futuro, no pretérito imperfeito. Nada de mal vai te acontecer. Nenhuma praga chegará à tua tenda. Só que olhe,
O porquê dará ordem aos teus anjos ao teu respeito está no presente. Ou seja, hoje ele dará uma ordem aos anjos para que te protejam, para que no futuro, para que amanhã, nenhum mal te alcance, nenhum mal venha sobre ti. A palavra de Deus, ela é perfeita. A palavra de Deus, ela traz à existência algo incrível para as nossas vidas. Hoje, o Senhor está te abençoando com uma guarda celestial. Hoje, o Senhor está te abençoando com a proteção do céu, para que se amanhã algum mal se levantar contra ti, você estará protegido, blindado e abençoado. Amém? A Beth está nos dizendo o seguinte: se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Romanos capítulo 8. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. É exatamente isso. Nós temos que nos empoderar, nós temos que nos apropriar das bênçãos que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Nós precisamos tomar posse daquilo que já foi nos dado. A Luana está nos dizendo: e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Romanos capítulo 4, verso 20. Nós temos que glorificar o nome do Senhor a todo tempo e a todo instante, sem duvidar, sem exercitar a semente da incredulidade no nosso coração, mas crendo na promessa de Deus. Você crê na promessa de Deus? Você crê na promessa que foi liberada sobre a tua vida? Você crê na promessa que foi liberada sobre a sua casa, sobre o teu território, sobre o destino que Deus tem para o teu ministério? Você crê na promessa que Deus tem? Então viva a promessa, se mova pela promessa, busque a presença de Deus na sua vida, para que todas as coisas concorram para o bem daqueles que amam e temem ao Senhor. Que isso seja uma palavra revelada para o teu coração, que isso seja um decreto profético para você, e que você possa a todo tempo e a todo instante saber que a salvação chegou na sua vida para nunca mais ir embora. Olha o verso 22. O Senhor resgata a alma dos servos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confia, nenhum será condenado. A condenação foi repreendida, o mal foi repreendido, tudo aquilo que lhe fazia ser escravo, escravo do mundo, escravo das tentações, escravos do ego, da vaidade, das obras da carne, foi repreendido, e você viverá a salvação na sua vida. Lembre-se, Jesus morreu e o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Se rasgou do alto a baixo para poder mostrar que foi uma decisão de Deus para os homens, do céu para a terra, para que a presença de Deus se tornasse irrestrita. Hoje, a presença de Deus não é mais confinada a um lugar, não é mais confinada a um tabernáculo, a um lugar específico, mas a presença de Deus se rasgou de alto a baixo para poder nos invadir. A salvação chegou para mim e para você. Eu sou o templo vivo do Espírito Santo. Você é templo vivo do Espírito Santo. Nós temos a marca da promessa, nós temos a circuncisão do coração, e isso nos faz sermos livres, libertos, sarados e filhos. Filhos que têm legitimidade, filhos legítimos que têm herança, que têm paternidade, que têm um decreto do Pai Celestial, e que todas as coisas que pedirmos, que forem lícitas, assim nos dará, porque o nosso Pai, o nosso Abba, é um Pai que gosta de dar galardão, que gosta de dar presente, que gosta de dar
boas dádivas aos seus filhos. Ele tem peixe, ele tem pão, ele tem ovo, ele tem vitória, ele tem conquistas para nós, ele tem o sobrenatural para trazer impactos nas nossas vidas. Hoje eu queria que você tomasse posse do rompimento que você precisa. Eu não sei o que você precisa. Eu não sei qual é o teu clamor, eu não sei quais são as suas necessidades, eu não sei quais são as tuas feridas emocionais, eu não sei quais são as suas feridas sentimentais, eu não sei o que você precisa, mas o teu Deus, o nosso Vamos lá, parece que voltamos, peço desculpas aí, né? É uma luta espiritual, meus queridos, não é diferente. Tenham certeza disso, tá? É na hora que a gente vai declarar a vitória, o inimigo está furioso e se levanta, mas ele é um derrotado e vai cair, ele é um derrotado e vai ser envergonhado, em nome de Jesus. Como eu vinha dizendo para você, eu não sei o que você precisa, eu não sei o que você necessita, eu não sei quais são as suas dores, quais são as suas feridas, mas nós temos um Deus, o Deus Todo-Poderoso, o dono do impossível, o Deus que prometeu, é fiel e justo para cumprir tudo aquilo que ele um dia revelou ao homem. Então, meus amados, nós somos mais que vencedores e nós precisamos estabelecer o nosso decreto de vitória. Eu queria orar com vocês agora, eu queria que nós pudéssemos estar trazendo à existência, né, o nosso decreto de vitória, que você possa orar aos céus, clamar a Deus, com a certeza de que haverá uma resposta sobrenatural e que você é um filho amado, legítimo, que todas as obras da carne cairão por terra, que todas as obras do inimigo que tentam te destruir trarão para você uma celebração de vitória e de conquista. Bem, vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Pai, nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. E eu te peço, meu Deus, que agora sejamos revestidos de todo o poder e de toda a autoridade que nos é dada no céu, para aqui na terra, Senhor, clamarmos pelo sangue do Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, Senhor. Pai, que o sangue nos legitima a declararmos que os nossos inimigos estão derrotados. Que o sangue nos legitime, Senhor, a declararmos que as obras da carne, o nosso ego e a nossa vontade serão mortos e nós viveremos um novo nascimento, Senhor. Pai, que teu Espírito Santo possa agir em nós, nos nossos corações, nas nossas vidas, no nosso entendimento, para que nós possamos renovar, Senhor, os nossos propósitos diante de Ti. Pai, hoje é dia de empoderamento, hoje é dia de rompimento, hoje, Senhor, nós clamamos a Ti, para que os céus se manifestem na terra e nós possamos desfrutar, Senhor, daquilo que o Senhor tem de vitória e de conquista para todos nós. Pai, em nome de Jesus, eu declaro os teus filhos livres, libertos de todo o mal, de toda condenação, de toda angústia, de toda aflição, de todo medo. Pai, em nome de Jesus, venha com a tua restauração, venha com a tua restituição e traga à existência, Senhor, a tua provisão, a tua prosperidade, a proteção dos céus sobre a vida dos teus filhos. Coloque, Senhor, anjos para poderem livrar os teus filhos de todos os males. Pai, que a tua proteção atinja as nossas vidas, os nossos lares, as nossas famílias e nenhum mal nos assole, Senhor. Assim seja, meu Pai, pelo sangue do Cordeiro. Pai, em nome de Jesus,
libera a cura sobre os enfermos. Libera, Senhor, a cura sobre a enfermidade sentimental, sobre os corações feridos, Senhor. Pai, libera a cura física. Libera, Senhor, a cura do Covid. Pai, visita os necessitados e traz a tua palavra e o teu decreto de vitória sobre cada um deles. Pai, em nome de Jesus, nós recebemos a tua graça, a tua misericórdia, e que isso nos leve, Senhor, ao nível sobrenatural para podermos viver a tua atmosfera profética sobre cada um de nós. Assim seja, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Meus queridos, a nossa luta, ela é constante e sempre será diária. Não é porque nós vencemos hoje que amanhã iremos baixar as nossas guardas. Nós temos que estar atentos e vigilantes todo o tempo e a todo instante. Não é porque hoje você venceu o pecado que amanhã lhe dará o direito de você flertar com as tentações. Não é porque hoje você venceu as ideologias deste mundo que amanhã você poderá baixar as suas guardas e achar que o inimigo foi vencido. Vigie, ore, persevere, use as suas armas espirituais e viva a conquista que Deus tem para você. Amém? Que o nosso Deus nos livre, nos proteja e nos guarde de todos os males. Beijo no seu coração. Nos vemos na quarta-feira, às 19 horas. Que você possa ter uma noite abençoada, uma terça-feira gloriosa e uma quarta-feira vivendo o sobrenatural. Amém? Permanecei firmes contra as ciladas do diabo, orando e vigiando em todo o tempo. Aleluia, Regiane, exatamente isso. Nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Não é uma luta contra pessoas ou contra o mundo natural. É uma luta vivida nas regiões celestiais, que estabelecem as vitórias sobre as nossas vidas. Beijo no coração, graça e paz. Shalom, shalom, shalom. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? É a força da minha vida, de quem me recearei, a quem temerei? No dia mau, meu Deus me guardará, e em sua tenda me esconderá, e sobre o